gente sabe que o Brasil precisa de uma mudança grandiosa. O Brasil está caminhando a passos largos, ladeira abaixo, em todas as áreas, né? Econômicas, sociais, moral. Enfim, diante desse cenário hoje e dessa necessidade de mudança, a gente olha o povo. A gente sabe que o povo vive a realidade das escolhas. A realidade das escolhas. Porém, quando a gente fala de uma ditadura, a gente está falando da quebra do direito da liberdade de expressão. Se essa liberdade de expressão ela é ferida a cada dia, a informação ela chega da forma que eles querem para o povo. Como que a gente consegue abrir os olhos da população para uma verdade de forma que não seja enganosa? Você está entendendo minha pergunta? Sim. De forma que não seja enganosa, para que a população de fato tenha consciência. Porque, cara, você, nós somos novos. Beleza, eu pelo menos eu me considero novo. Eu fiz 44, eu me considero novo. E a gente está antenado ali nas redes sociais e tudo. Mas tem uma grande parte de gente que eu acompanho, ou como pastor, que as pessoas não têm tanto acesso assim igual a gente, ou porque não tem interesse, ou porque vieram de uma outra cultura, e acabam acompanhando aquilo que a televisão mostra. E a televisão vai sempre mostrar aquilo que favorece o governo atual. Ok. Como que a gente consegue, como que a direita no Brasil consegue transmitir para o eleitor a realidade do nosso país sem que o eleitor seja enganado, cara? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que toda ditadura ela começa com o silêncio da comunicação. Então, assim, a ditadura ela não começa diferente de que silenciar o povo, ou seja, tirar a liberdade de expressão. Eu não acredito numa eleição justa do Lula. Lula, às vezes a gente fala, o povo merece o Lula porque o povo botou o Lula lá. Não. O Lula teve, sim, muitos votos no Brasil, mas não foi o povo que colocou o Lula lá. Ninguém vai me convencer disso. Primeiro, Bolsonaro foi impedido de chamar o cara de amigo de ditadores. Bolsonaro, ainda presidente, foi proibido de fazer vídeo na sua casa. Bolsonaro foi ao enterro da rainha da Inglaterra, ele foi proibido de poder mostrar as imagens do enterro da rainha da Inglaterra. Bolsonaro teve mais de 50 mil sessões de rádio, se eu não me engano, 50 mil não realizadas. O sistema jogou contra o presidente Bolsonaro. Então essa eleição não foi eleição limpa. Eu não estou dizendo sobre as urnas eletrônicas, que também não confio plenamente. Mas estou dizendo só daquilo que de fato foi visível. Evidente. Né? Evidente. Então esse canalha não ganhou as eleições de maneira limpa. O que eles fizeram? Tiveram que silenciar o presidente Bolsonaro. Como é que silenciou? Tirando o direito dele falar. Okay. E você só não fala verbalizando, você fala também com sinais, você fala apresentando a fala de outro. Então a democracia, o Brasil, ela começou a ser tirada aí. O erro que nós cometemos foi quando eles descondenaram esse bandido e nós não nos manifestamos. Nós não fomos para as ruas. E eu sempre digo, eu sou apaixonado politicamente pelo presidente Bolsonaro. Pela pessoa dele? Se o presidente Bolsonaro hoje abrisse uma igreja, eu não seria membro da igreja do Bolsonaro. Ele não reúne características para me pastorear como um cristão. Ponto. Mas eu não escolhi um pastor e eu não escolhi um marido, uma esposa para mim. Eu escolhi um presidente da República. Perfeito. Bolsonaro é um trator. Nós temos uma mata, uma selva, árvores daninhas. E Bolsonaro é aquele trator que precisa arrancar essas árvores. Ele xingava, ele era bruto, ele era. Mas é o bruto que nós precisamos para poder arrancar o PT do poder. Então esse cara, ao qual eu defendo com unhas e dentes, que eu acredito que ele ainda vai voltar a governar o país, ele foi silenciado lá atrás. E o silêncio de nós, da população, quando silenciaram o presidente Bolsonaro, fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. Eu sempre digo, Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo, que foi ter jogado nas 4 linhas com bandido. Com bandido você não joga nas 4 linhas. É a mesma coisa de você jogar na rua da sua casa com 2 travinhas, com a mesma regra de quem joga no estádio do Maracanã. Não existe regra para quem tá jogando bola no meio-fio. O cara vai jogar a bola no meio-fio, a bola vai voltar. Okay. Meio-fio não é linha. Então o Bolsonaro estava jogando futebol na rua, achando que estava jogando no estádio do Maracanã. Então não existe 4 linhas da Constituição com bandido. Acredito que o presidente tenha aprendido. Acredito mesmo. E óbvio, ele foi traído, principalmente pelo general Mourão. Você viu o Mourão ser processado em algum momento? Você viu o Mourão ser preso? Você viu o Mourão ser citado? E era o vice-presidente da República. Por que o presidente da República tem que pagar? Todos os generais, dentre eles o general Heleno, está preso. E por que Mourão não? Então só cego para não enxergar que houve uma traição
contra o presidente Bolsonaro. Respondendo de maneira mais direta a sua pergunta, o que nós devemos fazer é acordar o povo. Isso, como lutar contra esse sistema? Acordar o povo, ser corajoso. Temos que ter sem coragem, pastor David. Nós podemos entregar o cargo. Hoje nós não precisamos de mais apenas pastores. Tem que ter pastor de coragem, que vai chegar lá e falar assim, nós não vamos fazer casamento LGBT aqui. Tem que ter pastor de coragem, falar assim, nós não vamos ensinar ideologia de gênero na nossa igreja. Tem que ter pastor de coragem para quando chegar uma matéria do irmão da igreja reclamando que tinha um livro, o pastor ir lá como uma autoridade espiritual. O político ir lá como autoridade política. Eu sempre digo que para você mostrar que tem um prédio torto, você tem que construir um prédio reto. Então não adianta nós só apontarmos o dedo e falar assim, oh, eles estão errados, mas nós não temos pastores na política, cristãos na política, pastores posicionados, cristãos posicionados. Então o que fazer? Despertar o povo. Mostrar para o povo que apesar de termos pessoas presas, apesar de estarmos vivendo uma ditadura, nós não podemos nos acovardar. Okay. O professor Olavo já dizia, e dizia, parafraseando o que o professor Olavo dizia, né? Nós precisamos ser doidos, corajosos com a ditadura e começarmos a desmerecer a ditadura. Como é que nós vamos enfraquecer a ditadura? Desmerecendo a ditadura, chamando Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, chamando os generais de melancia. Isso é estratégia de guerra. É você desqualificar o seu inimigo. Enquanto seu inimigo acha que tem muito poder sobre você, você é um melancia. Enquanto Alexandre de Moraes acha que ele é o dono do Brasil, você é só um cabeça de ovo. E ele, claro, ele fica revoltado com isso, mas essa é a verdade. Você desmerece o seu oponente, ainda que ele seja mais poderoso que você. Mas você mostra que apesar do poder que ele tem, você não tem medo nenhum de insultá-lo. Por quê? Porque você está do lado certo. Que tem que estar, né? Que é do lado do povo e do lado da democracia.